Brava gente brasileira. Quando eu fui escrever esse vídeo, o meu pensamento era o seguinte: como explicar por que eu e o campo político que eu faço parte, que é um campo socialista, que acredita que a saída para alcançar a soberania nacional é a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista Brasileira. Reivindico alguém como Leonel Brizola e acredito que essa figura é central para pensar a Revolução Brasileira, sendo que o Brizola não foi marxista como eu. Essa é a confusão que existe na cabeça de muita gente que não entende o sentido desse campo que existe no interior do movimento trabalhista, de uma militância que cada vez mais se posiciona à esquerda do espectro político, reivindicando a superação radical do capitalismo, não entende o sentido desse campo reivindicar o trabalhismo e a história de Leonel Brizola. Por isso é importante quebrar algumas visões equivocadas sobre Leonel Brizola e debater o seu nacionalismo revolucionário. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você entre no nosso canal do WhatsApp, da Central do Trabalhismo. Lá a gente está postando todo o conteúdo que a gente produz. Entra lá e não perde nada. O QR Code está aqui na tela, com o link, e o link também está na descrição do nosso vídeo. Veja, inicialmente existe uma tentativa de alguns setores da auto-intitulada militância trabalhista de deslocar o trabalhismo brasileiro para o centro ou até para a direita. De um lado, primeiramente, existe uma pequena parcela, mas barulhenta, de pessoas que se dizem trabalhistas, reivindicam Brizola, Jango, Darcy, que se posicionam essa tradição à direita do espectro político, sobre um ponto de vista inclusive reacionário. Esse grupinho, por exemplo, reivindica a ditadura empresarial militar como uma espécie de continuidade do período trabalhista, ou como uma espécie de trabalhismo científico, entre aspas, como o Felipe Quintas, que é um nacionalista de direita, chamou a ditadura, para você ver o nível da loucura. Eu não vou gastar meu tempo aqui explicando por que é trabalhista, entre aspas, reivindicar a ditadura é a expressão mais profunda de desinformação, de maluquice mesmo, de falta de qualquer noção histórica e política. Eu não vou gastar tempo com isso, é isso. Né? Não é minha intenção aqui e, pelo amor de Deus. Né? Agora, para além desse setor que se posiciona o trabalhismo à direita, que confunde o nacionalismo popular, de esquerda, progressista do trabalhismo, com o nacionalismo de direita, reacionário, existe também um campo bem mais moderado, democrático, pelo menos no sentido liberal do conceito, um campo que não é maluco igual esses primeiros, não é extremista, não é, enfim, reacionário, uma turma decente, cheia de méritos, mas que carregam uma discordância central com o campo que eu sigo. Uma turma que joga o trabalhismo brasileiro para o centro ou para centro-esquerda. E aí veja, tudo bem. Eu diria mesmo que o trabalhismo, como pensado, por exemplo, pelo Alberto Pasqualini, se posiciona na centro-esquerda. No meio dessa contradição entre capital e trabalho, se posiciona num sentido de conciliar os interesses do capital e os interesses do trabalho. Agora, existe um longo debate sobre se a obra de Alberto Pasqualini representa verdadeiramente o trabalhismo brasileiro do século XXI ou não. Se a obra dele deve ser ou não superada, na medida em que não existiu, certamente, um hiato, né, de 80 anos quase, desde a morte dele, que morreu no início dos anos 60, não existiu um hiato desde a morte dele. Desde sua morte, muita produção teórica foi feita no interior do movimento trabalhista e sua concepção de capitalismo solidário, o seu anticomunismo foi alvo de críticas, principalmente de trabalhistas como Darcy Ribeiro, como Teotônio dos Santos, Moniz Bandeira, Vânia Bambirra e muitos outros. Independente disso, e não quero trazer esse debate à tona aqui, já deu muita polêmica, e a gente vai retornar a esse debate, mas não aqui. Independente disso, esse retorno a Pasqualini, entre aspas, vem muitas vezes a posicionar o trabalhismo mais ao centro, próximo a uma aliança com uma burguesia dita industrial ou nacional em torno do interesse nacional e do interesse popular. O Brizola, por outro ponto de vista, e aí é importante, durante os anos 60, foi adepto do chamado nacionalismo revolucionário. Para mim, seu maior mérito foi esse. Brizola, naquela época, se posicionava à esquerda, inclusive, veja, do próprio Partido Comunista Brasileiro, do PCB, o Partidão, que reivindicava a estratégia da Revolução Democrática Burguesa em aliança com a burguesia brasileira, enquanto o Brizola, junto com os teóricos da teoria marxista da dependência, sob pontos de vista diferentes, com certeza,
mas junto com, da mesma maneira que os teóricos da TMD, que viriam a militar posteriormente no PDT, foram adeptos do nacionalismo revolucionário nos anos 60, de rompimento com a burguesia e de construção da Revolução Brasileira. O Brizola vivia denunciando o caráter antinacional, antissoberanista da burguesia brasileira, dividia com Darcy Ribeiro um dilema de querer colocar em prática as reformas que o Brasil tanto precisa até hoje, sendo que essas eram impedidas justamente pela impossibilidade de colocá-las em prática no capitalismo dependente com uma burguesia tão entreguista. Então, o Brizola nunca foi comunista, mas ele foi um nacionalista revolucionário latino-americano. Falava de social-democracia com pimenta revolucionária, porque sabia que nos países de capitalismo dependente, na periferia do capitalismo, no capitalismo subdesenvolvido, é impossível qualquer projeto reformista sem enfrentar o imperialismo, sem uma aliança de integração latino-americana, de integração terceiro-mundista. Brizola jamais procurou, como fazem certos ditos trabalhistas hoje, uma aliança com a burguesia em torno de um projeto nacional. Ele sempre soube que isso não era possível. O Brizola, ele era um dos homens mais odiados pela burguesia, pelos milicos, pelo imperialismo. O Brizola, só para você ter ideia, durante a ditadura foi considerado pela CIA como o segundo homem mais perigoso da América Latina, abaixo apenas de Che Guevara. O Che Guevara enquanto líder comunista e o Brizola enquanto líder nacionalista, popular e revolucionário. Para vocês terem noção, a abertura democrática, a democratização, foi quase cancelada. Isso fica muito explícito na obra Brizola, de Clóvis Brigagão e do Trajano Ribeiro, que morreram recentemente, inclusive. A democratização quase foi cancelada pelo medo dos milicos na volta do Brizola para o Brasil. Essa visão nacional revolucionária do Brizola está muito clara na entrevista que ele deu para a revista marxista Monthly Review, que eu quero colocar aqui na tela para a gente ler. Então, um segundinho, vamos lá. Bom, perfeito. O site está meio ruim aqui, tá dando para ver meio pouco, mas vamos ler aqui. 2 meses antes do golpe de abril de 64, então, no ano de 1964, Leonel Brizola foi entrevistado pela Monthly Review, que é uma revista marxista. E aí, enfim, ele vai explicar aqui. Essa entrevista de Leonel Brizola constituiu mais uma prova de seu anti-imperialismo e revela como o pessoal da universidade aqui no Brasil o interpretou maldosa e equivocadamente como populista, né? Termo que foi de maneira negativa utilizada por setores da burguesia, da intelectualidade paulista, inclusive do próprio PT, né? Mais posteriormente, inclusive pelo próprio Lula. A verdade era outra. Leonel Brizola foi um político socialista. Eu vou pular o início aqui porque ele vai falar de coisas muito importantes, é legal ler. Ele vai falar de inflação, processo inflacionário. Vale a pena, tá? Mas eu quero ler a partir daqui, como ocorrerá o colapso. Ele estava falando sobre o processo inflacionário e sobre a intervenção imperialista no Brasil. Ele vai responder o seguinte: pouco a pouco a situação está se tornando difícil de segurar. Em vista disto, as classes dominantes, apoiadas pelo imperialismo, estão se unificando para dar um golpe de direita. Então, 2 meses antes do golpe, já estava bem claro para o Brizola o que estava em jogo, a fim de estabelecer um governo de força, uma ditadura, seja ela escancarada ou disfarçada. Evidentemente, seria difícil impor uma ditadura, pois já não é fácil enganar o povo. Nós estamos dispostos a lutar, estamos preparados. E isso será o começo da luta revolucionária pela libertação nacional. O exemplo de 1961 mostra que o povo lutará junto com seus irmãos soldados do exército, os sargentos, os cabos, os soldados e os oficiais nacionalistas. Fazendo um comentário aqui, isso mostra que a visão do Brizola é que a campanha da legalidade não se limitou a um movimento do formalismo legalista, como cumpre dizer às vezes por alguns setores mais centristas, mas que admiradores de Brizola. A campanha da legalidade foi um movimento de viés revolucionário e anti-imperialista, com capacidade de levantar um movimento verdadeiramente revolucionário no Brasil. Foi o momento que o Brasil mais passou perto de uma revolução depois de 35. Enfim, quais são as condições necessárias para essa luta? Organização e unidade. Nós tivemos problemas com os erros cometidos pelo Partido Comunista e por Francisco Julião, que também foi comunista e na época e depois foi fundador do PDT. Devemos, no entanto, reconhecer que Julião possui o grande mérito de ter despertado o setor mais oprimido da nossa população, os trabalhadores rurais. E nós acreditamos que todos esses erros serão superados. Aí veja, nós não somos anticomunistas,
Recebemos bem a todos os brasileiros patriotas que venham a lutar pela libertação do seu país. O problema latino-americano tem de ser concebido como um problema de libertação nacional. Sem libertação nacional, não podem existir as reformas de base, porque não se resolve o problema da pobreza. Como o senhor pensa a revolução? Brizola. Em primeiro lugar, precisa ter unidade de todos os patriotas. É imperativo que a revolução encontre soluções socialistas. E não é questão de escolher uma doutrina de um livro. Somente as soluções socialistas é que permitem a defesa dos povos contra o imperialismo. Ele me interrompe sorrindo antes que eu possa fazer a próxima pergunta. Você vai me perguntar como eu cheguei a essas conclusões. Aí veja, aqui, só fazendo um comentário, aqui vai mostrar o dilema do Brizola. Vamos ler aqui e depois a gente comenta. Na época que eu me tornei governador, eu era um político convencional com todos os preconceitos habituais. Eu estava convencido de que bastava uma boa administração, trabalhar duro para melhorar a situação do povo, em todos os setores. Mas eu vi que o povo trabalhava mais e melhor e apesar disso estava ficando mais pobre. Então eu tive a compreensão dos problemas da América Latina em conjunto. Depois, quando eu tomei medidas contra determinadas companhias que nos exploravam, as empresas que ele encampou lá no Rio Grande do Sul, eu vi diante dos meus olhos o problema da opressão imperialista. Olha, é como se eu e você quiséssemos arrumar a mobília dessa casa, mas alguém está carregando-a para fora. Aí chega uma hora que não há mais mobília para arrumar. Por consequência, a primeira tarefa nossa é fechar a porta para impedir a expoliação. Aí, gente, eu vou voltar para a tela aqui para a gente comentar. Nessa entrevista fica claro o pensamento do Brizola nos anos 60. Um pensamento profundamente revolucionário, anti-imperialista e que não se iludia com as ilusões democrático-burguesas. O dilema do Brizola era esse: querer colocar as reformas que o Brasil tanto precisa até hoje em prática e o imperialismo não permitir. A burguesia não permitir, e que era necessário fechar as torneiras das perdas internacionais da expoliação imperialista. Fora dos anos 60, é possível chamá-lo de revolucionário também, mas sob um ponto de vista de que o reformismo sincero e dedicado na periferia do capitalismo, apesar de insuficiente para mim, que sou comunista, extremamente insuficiente, ainda mais porque eu acredito ser impossível de colocar em prática, né? Essa foi uma percepção que o próprio Brizola teve. Mas apesar disso, todo reformista sincero aqui na América Latina é revolucionário. É isso. Ainda mais em um Brasil onde a dita esquerda, a auto-intitulada esquerda, abandonou qualquer perspectiva meramente reformista. Meramente reformista. A esquerda largou até o reformismo. E aí veja, isso é um segundo comentário, um segundo grande mérito do Brizola. Ele podia ser pragmático, podia não ser comunista, mas ele era fiel ao que ele acreditava. Ele era combativo na sua prática política. Quando era para peitar, ele peitava, diferente de Lula e de qualquer outro líder da atual esquerda brasileira. O Brizola é a prova viva de que a questão não é abaixar a cabeça, submissão completa ou socialismo, ou a revolução. Existem graus de submissão, existem graus de combatividade que você pode assumir dentro do próprio capitalismo, dentro da política institucional. Para concluir, e aí retomando a questão do dilema do Brizola, eu acho que existe um dilema. Quem se diga herdeiro de Leonel Brizola, quem se diga brizolista ou trabalhista, socialista, qualquer coisa precisa pensar, precisa saber responder nesse momento. Um dilema muito claro. Principalmente para quem se diz cirista, com todo respeito. Existe um problema que é o seguinte: todos nós aqui, né, da esquerda, a gente queria que no Brasil se fundasse um capitalismo autônomo, um capitalismo que desenvolvesse suas forças produtivas, que ampliasse a proteção formal dos trabalhadores, que acabasse com a exploração, que se modernizasse, que desenvolvesse ciência e tecnologia, combatesse o desemprego, o subemprego, a fome, o analfabetismo, e por aí vai. E para isso, esse campo quer se conciliar com a burguesia, com uma burguesia que toparia, na teoria, se aliar à classe trabalhadora para o próprio desenvolvimento capitalista nacional. Uma coisa que supostamente é positiva para essa burguesia industrial, né? Mas nenhum desses setores nacionais desenvolvimentistas da sociedade conseguiu o apoio de qualquer parcela da burguesia industrial brasileira. Jamais. Ciro não conseguiu, Brizola não conseguiu, Jango não conseguiu. E veja, Brizola foi a figura-chave da história nacional que mais avançada e concretamente tentou inserir no capitalismo brasileiro um caráter popular, um caráter verdadeiramente democratizante, nacional, autônomo. E a única coisa que recebeu
da burguesia foi repúdio, foi agressão, foi perseguição autoritária, foi exílio das chamadas classes industriais nacionais. A burguesia bloqueou o caminho que o Brizola tanto sonhou, e aparece aí um dilema entre o subdesenvolvimento, entre a dependência, entre a subordinação do capitalismo brasileiro na divisão internacional do trabalho, entre a superexploração do trabalho e a saída prática, que só pode ser a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista Brasileira. A afirmação da soberania nacional na periferia do capitalismo passa pela Revolução Brasileira e pela construção do socialismo. Jamais poderá passar por simplesmente um projeto nacional de desenvolvimento capitalista. Quando os dito herdeiros de Brizola, como alguns se referem a Ciro Gomes, que é alguém que eu tenho simpatia, que eu votei inclusive em 2022, quando ninguém mais votava, eu fiz campanha, fui pra rua, votei, tá? Que eu tenho admiração e que eu não gosto, inclusive, para não dizer que eu não falei das flores. Eu não gosto da crítica moralista ao Ciro, que é uma turma que faz chamando ele de ressentido, antipetista e sei lá mais o que. O problema dele não é esse. O problema dele, para mim, é o seguinte: é uma crítica construtiva a alguém que eu gosto muito. Apesar de algumas decepções, como a política que ele tá tocando, o grupo político dele tá tocando lá no Ceará. Mas isso é outra conversa. O problema dele, para mim, é a ilusão de acreditar que um projeto nacional de desenvolvimento pode livrar o Brasil do subdesenvolvimento, da dependência, da desindustrialização, sendo que a saída verdadeira para todos esses problemas, muito concretamente, só pode ser o socialismo, só pode ser a Revolução Brasileira. Essa é a síntese das polêmicas e dos debates da história da esquerda brasileira. Essa tese de procura por uma aliança com uma burguesia industrial foi muito bem abordada pelos teóricos da corrente radical da teoria da dependência, a teoria marxista da dependência, em particular a Vânia Bambirra, que trata a burguesia brasileira e latino-americana enquanto uma burguesia dependente, uma burguesia associada, nas palavras de Vânia Bambirra, uma classe dominante dominada. Porque apesar dessa burguesia internamente dominar, ela está subordinada a outra burguesia, a burguesia imperialista do primeiro mundo. A classe dominante nacional, a burguesia nacional, jamais irá romper com os monopólios estrangeiros e com a superexploração do trabalho, pensada pelo Rui Mauro Marini. Já tem vídeo aqui no canal debatendo a superexploração do trabalho. Então a estrutura de dependência muito bem estabelecida, que hoje rege o desenvolvimento capitalista nacional, impede a possibilidade de mudanças práticas por meio simplesmente do reformismo, assim chamado. A burguesia nacional se integrou definitivamente, irreversivelmente, ao imperialismo e abandonou por completo qualquer aspiração nacional desenvolvimentista. A história de Getúlio, inclusive, que terminou com uma bala no peito, é a prova viva disso. O Rui Mauro Marini vai falar muito disso na obra Subdesenvolvimento e Revolução. O caminho da trajetória da burguesia, que passa de um ideal de um desenvolvimento autônomo, capitalista autônomo, para a integração direta com o capital imperialista, com o capital estrangeiro. O próprio Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, vai falar disso, que a classe dominante, desde o início, é chamada a exercer o papel de gerenciador de interesses estrangeiros, que desde sempre esteve atenta muito mais aos interesses do imperialismo, das classes dominantes de fora, do que dos interesses da própria população nacional. Ou seja, na opinião do Darcy Ribeiro, a classe dominante brasileira não é uma classe dominante, um extrato senhorial, vamos botar assim, de uma sociedade independente. A classe dominante brasileira é uma representação local, alienada, de uma outra classe dominante a qual ela serve. Então essa ilusão fica muito claro, por exemplo, o Ciro Gomes, que, de novo, eu não quero que nenhum cirista aqui fique bravo comigo. Agora, o Ciro, que é a máxima expressão da última década de a tentativa de colocar em prática um projeto nacional de desenvolvimento, nacional desenvolvimentista, por meio da democracia liberal, do capitalismo, e é isso aí mesmo, ele foi na Fiesp, que é a burguesia industrial ali, né, que é com quem ele tem o pressuposto básico de se unir para colocar em prática o projeto. A Fiesp vaiou ele quando ele falou de revogar a reforma trabalhista. Jamais a burguesia irá romper com a superexploração do trabalho. No outro dia, o Bolsonaro foi na Fiesp falar. A turma bateu palma para ele e vaiou o Ciro. É disso que se trata a burguesia brasileira. Sabe, tá vaiando o Ciro enquanto aplaude o Bolsonaro. Eu cito novamente o Darcy Ribeiro aqui. No livro O Dilema da América Latina, ele vai deixar muito claro que qualquer projeto nacional
Qualquer proposta de reformas estruturais do capitalismo dependente latino-americano precisa de uma revolução e sem ela não existe possibilidade dessas reformas entrarem em prática. Para a gente concluir aqui, na minha opinião, o projeto brizolista, reivindicar Leonel Brizola e a perspectiva brizolista, da qual eu me encontro profundamente enquanto trabalhista convicto que sou, a proposta, o horizonte brizolista, só será colocado em prática com a Revolução Brasileira. É obrigação de todos que se dizem brizolistas e que compreendem esse conceito, esse termo concretamente, se tornarem socialistas e revolucionários. É nesse sentido que surge, e aí para eu terminar fazendo um jabá aqui, surge a Ação Popular Revolucionária, a PR, a organização que eu faço parte. Surge nesse sentido, é uma organização interna do PDT, um coletivo dentro do PDT, uma organização política dentro do PDT, um núcleo de base que reivindica o trabalhismo, o socialismo e que compreende que a Revolução Brasileira é o caminho que os trabalhistas devem se guiar, devem trilhar daqui para frente. As informações da PR estão aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouco melhor. Enfim, é isso. Quero agradecer a quem assistiu até aqui. Esse vídeo era um vídeo para a gente refletir um pouco sobre a trajetória de Leonel Brizola, a coragem de Leonel Brizola e o radicalismo político que ele carregou em si. É muito importante para a gente criar um novo Brasil que a gente siga se inspirando profundamente em alguém como Leonel Brizola, que a gente aproveite seus maiores méritos, entre eles o nacionalismo revolucionário que ele foi adepto. É isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Te convido a se inscrever na Central do Trabalhismo. Vamos ver se a gente consegue até o final do ano chegar em 3.000 inscritos, não sei. Sinceramente não sei, mas estou torcendo muito. Então se inscreva, ajude, compartilhe, divulgue para a gente chegar nessa meta. Siga a gente nas nossas redes sociais, estão tudo aqui na descrição. E me sigam nas minhas redes sociais pessoais, que no caso é só uma, é só o Instagram que eu tenho mesmo. Mas sigam lá. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!